Olá, boa tarde a todas e a todos. Eu sou o professor Antônio Carlos Lessa, sou professor titular de Relações Internacionais da Universidade de Brasília. Hoje, nessa sessão, que se titula Para entender a evolução da política externa brasileira de 1930 ao presente, eu dou continuidade à reflexão que o meu colega, amigo, coautor, Francisco Durantioto, começou a fazer na manhã de hoje, na primeira masterclass, sobre esse tema da abordagem histórica sobre a política externa brasileira. Francisco apresentou exatamente uma visão mais geral sobre a primeira parte, digamos assim, dessa nossa história de 1808 até 1930. Evidentemente, né, por causa das duas masterclasses, na verdade, um período longuíssimo, né? São dois períodos longuíssimos, e que nos cursos de graduação, de relações internacionais, são cobertos em disciplinas de história da política externa, história das relações internacionais do Brasil em geral, pelo menos em 60 horas. Né? Então, esse é um desafio, eu diria que é analítico, narrativo, gigantesco, esse que nós tomamos para nós mesmos. Né? Vamos lá, deixa eu ver se eu consigo minimamente tocar o que me parece que é mais crítico, mais importante sobre esse nosso tema, né? Como aconteceu também na manhã de hoje, e hoje, na verdade, essa masterclass é a primeira que eu estou ministrando, que se baseia em um dos meus livros, né? Esse livro que eu tive a alegria, a honra de escrever com Francisco Durantioto, História das Relações Internacionais do Brasil, no qual nós justamente buscamos cobrir a história da formação, da evolução da política externa brasileira desde poucos antecedentes da independência até os nossos dias. Né? Como todo trabalho de história, né, ele já é publicado com alguma defasagem, né, alguma coisa que ficou de fora, e esses tempos estranhos que nós estamos vivendo, né, eu diria que a transformação aparentemente radical das relações com os Estados Unidos, o início do segundo governo Trump, né, um modelo de inserção interna de política externa muito disruptivo, né, já introduz alguns elementos para nós pensarmos a inserção internacional do Brasil no longo prazo também, numa outra perspectiva. Né? Eu fiz aqui algumas escolhas, digamos assim, metodológicas, para dar conta aqui desse nosso objetivo. Eu vou procurar ser um pouco mais rápido, né, porque a tarefa é grande, é longa, mas eu espero que seja claro, que seja grata. Em primeiro lugar, eu gostaria de comentar muito rapidamente, né, não vou dizer propriamente explicar, mas, de certo modo, declarar, né, porque nós não temos muito tempo para explicar, a formação disso que, contemporaneamente, podem ser denominados os pilares estruturantes da ação internacional do Brasil, que é exatamente esse conjunto de ideias que, de certo modo, provê alguma estabilidade à ação internacional de um país complexo, como é o caso do Brasil. Acho que essa é uma característica que é notável, que é muito importante, que é reconhecida
por observadores estrangeiros, por acadêmicos de todos os matizes, calibres que se voltam ao estudo desse tema, que realmente a inserção internacional do Brasil ela pode ser considerada bem complexa e muito mais sofisticada, de certo modo, do que muitas das nossas outras políticas de Estado, né, em termos comparativos. Então, eu acho que nós podemos começar justamente citando muito rapidamente essa ideia de alguma estabilidade ou alguma continuidade que é provida pela existência de ideias que, de certo modo, provêm lastro, né? E amortecem, digamos assim, as oscilações, as mudanças bruscas de governo. A primeira delas, e essa vai ser a ideia muito importante com a qual nós trabalhamos nesse nosso livro, e com a qual eu vou trabalhar nessa masterclass de hoje, é a ideia de autonomia. Eu gostaria de ressaltar que a autonomia não é propriamente, em absoluto, um conceito exclusivamente caro ao Brasil. Nós podemos dizer que a autonomia, nas suas mais diferentes acepções, é uma elaboração conceitual que foi especialmente e é ainda especialmente muito cara no pensamento político latino-americano, né? Então, nós vamos encontrar na genealogia dessa ideia, na perspectiva da América Latina, um peso muito importante de autores brasileiros, argentinos, mexicanos, né, que escreveram ao longo das décadas trabalhos seminais relacionando os problemas da construção da autonomia de ação, da autonomia de decisão, a perspectiva das estratégias de política externa dos diferentes países, né? Isso foi especialmente notável por conta do peso muito importante que as relações com os Estados Unidos assumiram, o ator hegemônico assumiram no sistema de relações internacionais de todos os países da América Latina, notadamente dos países que têm extensão internacional mais complexa. É o caso, sem sombra de dúvida, do Brasil, do México, da Argentina, da Venezuela, da Colômbia, né, que em menor ou menor grau vão elaborar de modo muito bem acabado essa noção de autonomia como um parâmetro de ação, né, central na ação internacional desses países. Uma segunda ideia que também tem uma importância caríssima, especialmente para o Brasil, é a ideia de universalismo, que é mais antiga. Eu diria que nós podemos afirmar que ela vem se preparando, vem se montando, digamos assim, a partir da segunda metade da década de 50, e que se torna realmente estrutural para a ação internacional do Brasil, notadamente a partir da segunda metade da década de 70, ponto que atualmente nós estamos dizendo, não, realmente o Brasil tem uma ação internacional que é francamente universal e que tem um universalismo como um preceito de ação que é muito caro. Mas nas origens a ideia de universalismo se relacionava especialmente com as demandas econômicas, né? Ou seja, a ideia de abertura de espaços econômicos, de espaços para expansão econômica, para abertura de mercado para consumidores, especialmente dos produtos primários, aquilo que o Brasil exportava bem depois, a partir dos anos 60, a abertura de mercado consumidores para produtos manufaturados, enfim. Então, o universalismo teve originalmente, né, muito mais do que uma acepção relacionada a uma visão de mundo, a um certo engajamento com os problemas do mundo, como nós eventualmente entendemos hoje. Nas suas origens, tinha um calibre, uma envergadura, melhor dizer assim, muito mais restrita, né, ou muito mais
egoísta, digamos assim, realmente se relacionava com a necessidade de abrir mercados consumidores, de abrir espaços econômicos. O segundo, a terceira ideia, essa ideia de pragmatismo, né, que é uma qualificação que atualmente se toma como dada, né, assim, como se define, se a política externa brasileira é naturalmente pragmática, que não evidentemente, uma constante, né? Nós vemos isso, por exemplo, recentemente nós vimos no governo anterior, né, a adoção de posturas que não foram nem um pouco pragmáticas. Em alguns outros momentos, né, mesmo a partir da década de 90, também em algumas decisões que não são propriamente inspiradas por posturas naturalmente pragmáticas, né? Então, a ideia de pragmatismo também é uma ideia anterior, tradicional, que, de certo modo, se relaciona com essa perspectiva de uma leitura muito realista das condições internacionais, né? E de como obter resultados em um país que não tem meios de se impor aos outros pelo uso da força, de obter resultados num meio internacional que é naturalmente hostil para os interesses de qualquer país médio, país pequeno. Mas, entretanto, a ideia de pragmatismo ela permanece sendo uma ideia que é festejada, né? Se nós perguntarmos para um diplomata brasileiro hoje, se me defina, né, a política externa brasileira, eventualmente o primeiro adjetivo que vai ser puxado vai ser pragmática, né? Mas acho que nós podemos temperar isso com alguma perspectiva. E o quarto é essa ideia da solução pacífica, que não é naturalmente uma declaração simplesmente, mas é, antes de mais nada, a constatação da exiguidade de meios para se impor aos outros pelo uso da força. Então, assim, então, por que o Brasil prefere soluções pacíficas de controvérsia, né, de controvérsias internacionais? É porque não tem meios nunca ter, para se impor a todos, né? Pelo uso da força. Então, nós podemos dizer que a ideia da sobrevalorização da negociação, ela decorre, digamos assim, muito mais de aspectos de fato das condições de poder do país do que propriamente de uma adesão peremptória à crítica, digamos assim, de um amor involuntário, digamos assim, à paz, à estabilidade do mundo. Acaba sendo isso também porque, evidentemente, que um mundo estável e um entorno regional em paz atende aos interesses do país. No caso concreto, os interesses que o Brasil tem, que, de certo modo, nós podemos entender, quando nós afunilamos essas quatro ideias, como convergindo para a busca de insumos para uma determinada estratégia nacional de modernização, de desenvolvimento, né? Eu gostaria também de apresentar aqui um pouco o conceito, digamos assim, em torno do qual, do framework analítico, em torno do qual nós pensamos a estrutura de análise da história da política externa no Brasil a partir da década de 30, justamente em torno da evolução das concepções de autonomia, da construção da ideia de autonomia como conceito histórico na ação internacional no Brasil. Então, o nosso framework analítico, mesmo sendo um trabalho de história, ele se prende, digamos assim, se desdobra nessas quatro chaves, né? Primeiro, do que nós entendemos por uma evolução constante, né? Eventualmente com retração, de ideias que vão sendo elaboradas pelo pensamento político, pelo pensamento social, pelo pensamento diplomático, evidentemente pelas condições econômicas, pelas condições de poder do país, mas que podem ser sintetizadas nessas quatro chaves. Em primeiro lugar, o que nós podemos denominar de autonomia compensatória, depois de autonomia latente, de autonomia assertiva e de autonomia estratégica. O conceito, notadamente, de autonomia estratégica
é um conceito que tem sido muito trabalhado, muito lembrado, há cerca de 5, 6, 7 anos, né, a propósito do endurecimento das condições, já da caracterização de uma rivalidade hegemônica, notadamente já se configurando como uma espécie de guerra fria entre os Estados Unidos e a China. Então, a ideia de autonomia estratégica tem sido reiteradamente puxada, lembrada por analistas de vários países, para se tentar compreender quais são as condições de ação, as possibilidades de ação, notadamente dos países médios, das potências médias, em meio a essas circunstâncias internacionais que são claramente caracterizadas por muita tensão, né? Eu acho que, portanto, como enquadramento geral, a gente pode imaginar que as respostas históricas que foram dadas às condições tanto de dependência quanto a essa percepção das assimetrias externas, né, as variações em torno desses conceitos vão depender muito da disponibilidade dos recursos que o Estado vai ter em determinados momentos, como também do alinhamento de capacidades e, evidentemente, do contexto sistêmico internacional. Desdobrando o que nós chamamos de autonomia compensatória, você pode entender de modo muito simples como sendo aquela a busca da ampliação de margem de manobra que se faz compensando déficits de poder material por meio de regras e de arranjos institucionais. Depois isso fica um pouco mais claro quando começar a dar um pouco mais de textura, de contexto a essas ideias. A lógica, né, é do uso intensivo de instrumentos típicos, como, por exemplo, um certo legalismo, uma coordenação de ação em blocos, né, e a busca também de credenciais reputacionais. Isso que nós podemos denominar de autonomia latente é que se prende à perspectiva do potencial de ação disponível. Porém, esse potencial que é sempre condicionado pela disponibilidade de recursos, né? Recursos materiais, recursos econômicos, recursos humanos, recursos políticos, né? Capacidades de ação, não tanto pelas capacidades estatais, quanto também pelas possibilidades do ambiente externo, né? E a ideia, a sinalização do funcionamento dessa modalidade, digamos assim, de autonomia, é justamente a busca da construção de opções, da diversificação de opções, né? Nós chamaríamos de parcerias, diversificação de competências, de canais de atendimento, de conversação, e, portanto, a busca da concepção de uma pletora de instrumentos que poderão ser acionados, ativados, quando o contexto internacional se torna mais favorável, né? A ideia de autonomia assertiva, ela se contextualiza com iniciativas visíveis e que são também de maior intensidade, né? E isso vai acontecer em determinados momentos, em algumas janelas de oportunidade, seja oportunidade política, estratégica, ou até mesmo econômica, né? E vai buscar, em geral, a ampliação do escopo, né? Às vezes, não quer dizer, com certeza, sempre né? A ampliação temporária por tempo determinado da agenda e da capacidade de ação, quer dizer, da forma de um comportamento de protagonismo, né?
E isso também tem maior risco, uma maior exposição, de certo modo, aos custos de reação e, portanto, também apresenta uma possibilidade de reversão claríssima, né? Finalmente, esse conceito, que é caríssimo, o da autonomia estratégica, que se prende à perspectiva da atuação contínua em redes, em regimes internacionais, na construção de coalizões, e que se orienta especialmente para se buscar influenciar ou moldar regras e fluxos internacionais. Quer dizer, os requisitos dessa ideia de autonomia estratégica, elas se prendem especialmente a existência de base produtiva, de convergência no debate político e social, em torno dos objetivos internacionais que o país persegue, né? Também de certas condições de coordenação interinstitucional, e, evidentemente, a certas condições de estabilidade e de previsibilidade na execução da política externa. Gostaria agora, muito rapidamente, nós vamos passar um pouco isso, só para revisar um pouco essa estruturação que nós fizemos da análise histórica da ação internacional do Brasil de 1930 até os nossos dias, né? Em primeiro lugar, acho que esse grande período, né, de 30 a 64, quer dizer, nós propomos uma visão do tempo um pouco distinta daquela com a qual nós estamos eventualmente acostumados a pensar a história da Seção Internacional do Brasil, porque nós estamos buscando, na verdade, estamos olhando, na verdade, a evolução do conceito de autonomia, e não propriamente a mudança ou a fixação em torno da evolução dos regimes políticos, né? Que a vida política se organiza, né? Então, é por isso que nós propomos também uma forma de entender o nosso objeto um pouco distinta, né, da periodização, das formas de periodização que são consolidadas ou que são mais conhecidas. Nesse primeiro momento, né, que nós vamos ver essa oscilação entre a ideia de autonomia compensatória e autonomia latente, né, portanto, do que nós devemos lá, já há quase 100 anos, né, a primeira, a chamada Era Vargas, de 30 a 45, né, esse momento que nós podemos denominar de um pragmatismo calculista, né, a literatura, autores como Gerson Moura, que se voltaram para esse momento, e que apontam exatamente para a existência, né, dessas formas de negociação, de barganha, de tentativas de obtenção de insumos para uma determinada visão da estratégia nacional de modernização, baseada exatamente numa flexão das relações com as potências do momento, notadamente com os Estados Unidos e a época depois do contexto da guerra com a Alemanha, né? Acho que o exemplo importante vai ser exatamente isso que na literatura nós vamos conhecer como a barganha nacionalista, né? A industrialização orienta claramente as prioridades externas, né, e vai buscando acordos indicando formas de atuação que provém suporte material para a visão de interesse que há ali se estruturando, né? Depois de 1945 a 60, portanto, não propriamente todo o momento, toda a fase da denominada República Liberal, né? Acho que nós vemos realmente
condições de ação de estruturação que também são evidentemente distintos, né? Então, vejam só, evidentemente, um modo de ação que se pauta pelo alinhamento do Brasil, especialmente ao que se denominava na época de mundo cristão ocidental, notadamente aos Estados Unidos, né? Uma política que é explicitamente anticomunista, né? Entretanto, essa forma de inserção, essas condições de inserção acabam justamente produzindo uma forma de autonomia que é bastante limitada, né? É muito limitada. O que o Brasil quer? Quer capitais, quer tecnologia, depois quer mercados consumidores, né? E mais mercados que criem condições para o financiamento da estratégia nacional de industrialização. E nesse contexto também surgem muitas frustrações, né? Então, o que vai ser notável vai ser na transformação das relações com os Estados Unidos e, portanto, que eu acho que a noção de autonomia, as noções de autonomia se dirigem específico, como conceito que é relacional, se dirige especificamente ao modo como os aliados subalternos se relacionam com os atores hegemônicos, né, com as potências hegemônicas. Então, o estresse, digamos assim, nas relações com os Estados Unidos se forma aí, se forma nessa fase, né? E começa a ficar muito clara que há uma tensão latente entre as aspirações de modernização, de desenvolvimento, e as condições estruturais que o Brasil tem para, eventualmente, conseguir realizar essas aspirações. Por outro lado, também é um momento em que se consolidam as rotinas, a forma de atuação do Estado, né, as rotinas diplomáticas, mesmo a perenidade com que essa ideia do desenvolvimento, da modernização complexa, ela assume no cálculo estratégico da ação internacional do Brasil, isso tudo se assenta aí. E, finalmente, esse momento da política externa independente, que em 1964, acho que não tem, eu acho que eu gosto sempre de lembrar, é um momento de desastre total, né? Como momento, fase da política externa brasileira, é muito importante a gente sempre deixar muito claro que esse foi um momento terrível, né, de implementação muito falha, né, de muitos problemas nas relações, evidentemente, com os Estados Unidos, nas relações com outros parceiros tradicionais, e problemas tão diversos, né, tão intensos, que só são compensados pela sofisticação conceitual que se lega. Isso que acho que é muito importante, essa chave de análise em separado para a política externa independente. É um conceito que fica, por exemplo, um instituto, né, que o Dr. Santiago Dantas tem, que faz para definir as visões do Brasil no meio internacional e que, acho que, de certo modo, servem para nós entendermos a evolução da ideia de pragmatismo e também de autonomia a partir daí, né? Por exemplo, a ideia, a oposição muito clara que ele faz entre posições de valor e posições de interesse. Ele diz assim, nas posições de valor estão as definições do que o Brasil é, de como o Brasil se insere no mundo. Então, ele dizia, o Brasil é um país cristão ocidental, e isso permanece, quer dizer, ele é desde sempre um país cristão ocidental e permanecerá sendo um país cristão ocidental, né? Podemos dizer que seguramente até um qualificador, talvez até os dias de hoje. Agora, então essas são as posições de valor, é o que define o Brasil, né? E as posições de interesse, que isso posto, considerando que o Brasil é um país cristão ocidental, né, nós temos o dever, o direito de buscar realizar os nossos interesses como nós bem entendemos, né? Quer dizer, a busca da realização de interesses não muda em absolutamente o que nós somos.
nós somos como sociedade, como país, como nação. Nós somos um país de expressão ocidental, portanto, a aproximação naquele momento dos países socialistas, dos países comunistas, não mudaria em absolutamente nada o que o Brasil é, né? Acho que o que nós vamos ter nesse momento exatamente, de certo modo, um ensaio mais sofisticado da noção de autonomia, considerando esses limites intensos de poder e das condições de poder e, evidentemente, da disponibilidade de recursos que são típicos desse momento de crise que nos leva, no final das contas, ao golpe de 64 e à instauração do regime de 64. E aí, acho que também eu gosto de pensar em algo diferente, porque realmente, a partir daqui de 64 até 1990, nos parece também que há mais homogeneidade, né? Que o tempo da política externa se torna também um tanto mais homogêneo, né? A exceção desse primeiro momento aí, de 64 a 68, que é uma unanimidade na historiografia, em que há realmente um soluço, de certo modo, uma volta conceitual ao passado, né, de reiteração de reiteração das relações especiais com os Estados Unidos, portanto, de uma intenção, pelo menos, de se reconceber a noção de autonomia no cálculo estratégico da ação nacional do Brasil, que foi algo superado, né? Mas que, de certo modo, também cria as condições para uma inserção internacional que vai se focar cada vez mais na busca ostensivamente, abertamente, na busca de insumos para essa estratégia, uma determinada estratégia nacional de modernização e desenvolvimento, que leva ao robustecimento, evidentemente, da base econômica do país e também do seu, eu digo especialmente do setor industrial, mas também vai criar um certo sentimento de satisfação. Portanto, esse momento que coincide com o final da década de 60, de 68 até 73, esses 5 anos aí, em que nós temos uma grande disponibilidade de capitais internacionais, portanto, o primeiro momento do regime investe pesadamente na restauração das condições macroeconômicas, da gestão macroeconômica do Brasil, e o Brasil readquire, por exemplo, capacidade de endividamento, né? A adoção, por exemplo, de uma política liberal naquele primeiro momento, lá em Castelo Branco, e várias outras decisões que são tomadas naquele primeiro momento, que criam, digamos assim, essa estrutura para o que virá depois, o que vem a partir de 68, já dá uma abordagem nacionalista, que leva a um sentimento também de um certo ufanismo, de confiança, né? De confiança, esse momento do milagre brasileiro, né? E aí, exatamente, a partir de 68 até 73, se pode observar, de certo modo, uma retomada gradual, muito lenta, muito pautada de algumas dessas ideias mais robustas que lastrearam a fase final do período anterior, notadamente da política independente. Pois, claramente, um momento de tensionamento, né, por conta das condições internacionais, especialmente do choque do petróleo, esse ciclo aí de 73 a 79, né, Geisel e as condições da distensão política e, de certo modo, os rumos do regime militar
naquele contexto, que também influenciam, né, em escolhas de política externa. A decisão, por exemplo, de continuar se buscando as condições de crescimento econômico, com endividamento externo, e também, como consequência, digamos assim, um perfil muito assertivo, né, na política externa, que vai acabar produzindo relacionamentos muito tensos, logicamente, com os Estados Unidos, em torno de questões como não proliferação, como a questão nuclear, como direitos humanos, enfim. É um momento, particularmente, muito importante em que essa ideia do pragmatismo, né, ela se consolida nessa perspectiva com o conceito de universalismo geográfico. E nós temos realmente o que importa é abrir mercado consumidores, não interessa o que há do outro lado. Se do outro lado nós temos um país comunista ou não, se é uma democracia ou não, isso não vem absolutamente ao caso. O que interessa é o acesso aos mercados, o que interessa é o acesso a financiamento, o que interessa é o acesso a fontes de energia e ponto final. Depois, acho que é exatamente nesse momento de crise, que se vive aí a partir de 73, 74, que vai durar até 1990, né? Na verdade, talvez mais adequado seria nós pensarmos até 1994, mas do ponto de vista do processo político, sem sombra de dúvida, até 1990, crise econômica, endividamento externo, mas nós vamos ter, na fase final desse momento, a retomada da democracia, quer dizer, a extensão do regime a partir de 79, a abertura, a transição democrática propriamente a partir de 79 e a redemocratização a partir de 1985, com algumas escolhas que começam a ser feitas ali naquele contexto, que são levemente diferentes daquilo que tinha sido feito do ponto de vista da política externa nos momentos iniciais desse corte aí. Eu diria que, por exemplo, a estruturação de uma agenda de aproximação muito intensa da América Latina, notadamente da América do Sul, dos países da América do Sul, a normalização das relações com a Argentina e, evidentemente, o sofrimento com um perfil econômico quebrado, né, o problema da dívida externa, da hiperinflação, são problemas que comprometem, no final das contas, essa ideia da existência de um modelo de sucessão internacional que se pauta exclusivamente pela busca de insumos com a Estratégia Nacional de Desenvolvimento Econômico, especialmente, né. O momento anterior, né, eu diria que os meus imaginários já de 65 anos, né, e há algumas características. Acho que a primeira delas acho que é a variável democrática, é uma variável extremamente importante, a supremacia, portanto, acho que da democracia, dos direitos humanos e outros temas que vão surgir, temas que não eram absolutamente prioritários até então, que vão surgir, que vão ser realmente determinantes para a evolução da ação internacional do Brasil a partir desse momento de direitos humanos, mas também meio ambiente, né? A própria mesma questão da estabilidade econômica, né? A concepção de inclusão social vai ter uma importância muito grande com o credencial internacional do Brasil. Isso tudo se constrói nesse momento, no início desses 35 anos, né? Assim, pode ser que muitos colegas não mostrem, especialmente que muitos diplomatas, inclusive, atualmente no governo, não vão gostar. Assim, do meu ponto de vista, há muito mais coerência, né, e continuidade nesse grande ciclo que vem de 1990 até os dias de hoje, do que ruptura. Então, por exemplo, ruptura notável, né, soluço grave, né, ao ponto da perda de fôlego, nós tivemos entre 2019 e 2022, né? Mas, de resto, eu diria que mesmo o que acontece entre 2016 e 2019, no final de 2018, né, com o Temer, é muito parecido, digamos assim, com o que nós temos
os 20 e tantos anos anteriores. Portanto, a inserção internacional do Brasil ela vai seguir uma lógica incremental, em estrita conexão com as condições do meio internacional, né, muito mais conectada às condições do meio internacional do que tinha sido até então. Né? Isso advento da era da globalização, né, e o Brasil adota políticas que são muito importantes, né, de abertura econômica, de liberalização, especialmente comercial, de desregulamentação de determinados mercados, que acaba, de certo modo, também tendo um impacto importante nas condições, na visibilidade e na competitividade econômica internacional do país. Né? Mas acho que, sim, muito bem, o que é realmente muito importante, a criação das condições de autonomia estratégica desse momento. Né? A estratégia da integração regional, notadamente, na primeira fase, eu diria que os anos 90, né, de 1990, no início da criação do Mercosul, até 2000 e poucos, né, a importância enorme das circunstâncias regionais, notadamente do Cone Sul e notadamente do Mercosul, na estratégia nacional do Brasil. Acho que isso é um tema que a integração regional e a perspectiva regional é o tema que ancora a atuação internacional do Brasil na década de 90. De 90 até 2002, 2000, alguma coisa. De 2003 em diante, que eu denominaria de a fase ascendente do Partido dos Trabalhadores no poder, né? Portanto, o governo Lula I, o governo Lula II, realmente um momento de busca determinada, né, de ativismo, de protagonismo global e o investimento numa chave conceitual nova, que é a da cooperação Sul-Sul. Né? Então, especialmente a ideia do protagonismo internacional e as concepções de estratégia internacional que se desenham naquele momento são muito peculiares, digamos assim, do que seria, digamos, nós podemos imaginar um modelo de inserção internacional à moda dos governos do Partido dos Trabalhadores. Com condições internacionais que são extremamente propícias, uma liderança política, um presidente da República que é extremamente carismático, que aceita um papel muito ativo, né? E, portanto, nós temos também uma diplomacia presidencial que é tremendamente ativa, né? Portanto, circunstâncias internacionais que são muito peculiares, um momento internacional muito positivo, e é por isso que nós podemos dizer, sem muito receio, que realmente é um momento de criação da ação internacional do Brasil. É muito interessante porque aqui, quando nós começamos aqui esse momento, há um debate social, um debate político, eu já não digo propriamente uma chave de polarização, mas uma crítica muito constante, né, que em muitos meios, na opinião pública, no parlamento, o debate social se faz, né, que é a ideia de uma ideologização da política externa, né, como sendo algo que é, francamente, perverso, prejudicial. E o que não digo que eu e Francisco observamos, mas o que, na verdade, é o básico da análise de política externa é que política externa tem que ser mesmo escolha ideológica, porque a política externa tem que ser mesmo escolha política. A política externa é a escolha política do grupo que chega ao poder, né? Então é natural que tenha que o grupo que chega ao poder tenha preferências e interpretações, uma visão das relações internacionais que lhe é peculiar, que lhe é cara e que acaba informando prioridades, né, certo? Que, de certo modo, se conectam com compromissos e com uma estrutura de ação que é mais pesada, que é mais densa, que é mais substanciosa, que é legada pelo Estado. Né?
Então, essa ideia, portanto, de uma política ideologizada, é uma ideia, francamente, do ponto de vista despropositada, não tem sentido. Do mesmo modo que esse grupo faz determinadas escolhas, os grupos anteriores também fizeram, né? O governo Cardoso fez escolhas políticas de priorização e de engajamento com determinados parceiros e de enfraquecimento de determinadas posições. Como o governo Collor também fez, como depois o governo Bolsonaro fará, enfim. Muito bem. Depois, acho que do mesmo modo que eu falo sobre a fase ascendente, mas sobre a fase decadente, né? Isso que seria a perda de eficiência desse modelo, né? Que equivale às duas administrações Rousseff, de 2011 a 2016, e acho que há questões que são notadamente de continuidade, mas há desafios políticos e desafios econômicos que são notáveis, que comprometem dramaticamente a capacidade de realização, notadamente da política externa, né? Um outro aspecto que é muito importante também, evidentemente, é o desaparecimento da diplomacia presidencial, a anomia da política externa nessa perspectiva, né? Um momento que não é tão favorável do ponto de vista internacional, muito pelo contrário, na verdade, o Brasil sofre as consequências, né, da crise de 2008, frontalmente da crise de 2008, de uma retração da demanda global por commodities, portanto, aquele momento de fluidez, né, de extremamente positivo que o Brasil tinha conhecido sob Lula 1 e 2, desapareceu completamente. Outro aspecto que vai ser muito importante é a crescente, as consequências desse desaquecimento econômico global para a economia brasileira, porque também acaba movendo a engrenagem política doméstica para uma direção que é extremamente desfavorável, né, para o governo Rousseff, né? Então, nós temos aqui muito bem contextualizadas as condições da polarização política que já domina o ambiente e que nos leva ao impeachment presidencial em 2016. Depois de 2016 para cá, nós vamos imaginar se é uma fase em que há de adaptação, de assentamento, com oscilação, né, muito intensa, eventualmente com a ruptura que nós vamos assistir em Bolsonaro, mas sem no momento internacional também, que vai se tornando cada vez mais difícil, né? Eu gostaria deixem organizar um pouco aqui só essa ideia, retomando um pouco o conceito, né, dos movimentos, digamos assim, que são realmente muito importantes para nós entendermos onde nós estamos agora, né? E aí vou passar aqui um pouco mais depressa, porque eu já tinha comentado um pouco sobre isso. O primeiro deles é o movimento da redemocratização interna, a importância da integração regional e a transformação das relações com a Argentina e, portanto, das relações internacionais da América do Sul. Essa é uma condição extraordinária, né, que é o grande legado dessa transição da década de 80 para a década de 90, o início da cooperação brasileira-argentina, e que vai levar, portanto, ao Mercosul, e que especialmente desfaz quase 2 séculos de rivalidade no Prata, essa rivalidade que se herdou na manhã de hoje. O Francisco comentou, a boa parte da sessão foi dedicada exatamente a se entender as relações com a Argentina, né? Isso se equaciona, e eu diria que a estabilidade da América do Sul e a estabilidade das relações do Brasil com a Argentina rapidamente se constituir numa credencial internacional extremamente importante para o Brasil naquele momento, né?
Então, mas vejam só que coisa interessante. É também um momento de crise econômica brutal, da dívida externa, da inflação, né? E, infelizmente, entretanto, vão se criar essas condições de confiança, né, que acabam nos trazendo para a construção, para a criação do Mercosul, para um relacionamento de entendimento, né, entre os dois países, em que pese o estranhamento de um ou de outro governo, como que nós temos, esse momento que nós temos agora, né. É, Depois, esse momento da abertura econômica, né, nós podemos imaginar já aqui as condições de autonomia estratégica, né, essa ideia de que o Brasil vai se engajando de um modo mais intenso, né, em termos internacionais, que até então considerava, francamente, não vou dizer totalmente distantes, mas contrários aos interesses do Brasil, por exemplo, a visão extremamente crítica que o Brasil tinha com relação aos direitos humanos, a visão muito crítica e de afastamento que tinha da agenda ambiental, né? E o Brasil passa a se inserir na construção de regimes e na construção, digamos assim, dessas regras, dessas instituições que acabam, no final do dia, exatamente limitando as condições de ação de qualquer país, mas notadamente dos países que não têm condições de se impor aos outros, né? Mas eu tenho a impressão que o que nós podemos entender como, no meu ponto de vista, o ponto crítico, né, nessa trajetória vai ser o início do ciclo de política e de gestão econômica que leva à superação da hiperinflação e à estabilidade econômica, né, com o Plano Real. O Plano Real não é somente, já é muito, não é somente um programa de governo relacionado à estabilização econômica, também uma chave para nós entendermos muito das condições internacionais do Brasil a partir de então. Não somente pelo que nós passamos a ter naquele momento, que eram condições de previsibilidade, de programação financeira do ponto de vista, por exemplo, das empresas, de organização de investimentos do ponto de vista dos agentes econômicos, das famílias, dos consumidores, não é somente por causa disso, também não é somente por causa do efeito imediato, que é a população, de fato, passa a consumir mais, porque a inflação, todos nós sabemos disso, corrói na forma mais dramática, né? O poder de compra, especialmente da população mais pobre, mas porque a estabilidade econômica acaba criando as condições para o que será feito depois, a partir dos anos 2000. Portanto, acho que isso é muito importante, porque a gente pode ver realmente um crescendo aqui. As condições de atração de investimentos externos diretos, eu acho que nesse sentido, que vem junto com o Plano Real, que é a criação, a modernização do aparato regulatório nos assuntos de Estado, a privatização do Parque Estatal da Economia, enfim. Acho que nós temos aqui realmente um ponto alto nessa trajetória, que vai ser realmente crucial depois, nesse outro ciclo, nesse outro momento aqui, que é a fase ascendente do Partido dos Trabalhadores, né? E o que eu me deixei sumariamente constatar o lugar de chegada do que nós temos aqui, essa conexão entre política econômica e política externa, né, que portanto, os efeitos da estabilidade econômica para a estratégia internacional no Brasil, que é também o que se torna possível fazer com a estabilidade econômica, que é, portanto, o alargamento dos programas sociais, que nós vamos assistir
a partir de 2003, né, a criação do Bolsa Família e também a criação, e que vai ter como consequência final, né, uma criação realmente de um mercado de massas extraordinariamente importante, volumoso, né? Acho que isso também vai acabar se transformando numa credencial internacional no Brasil, que é naquele contexto extremamente importante. E é muito. E essa é uma das perdas mais notáveis que nós vamos ver no contexto, por exemplo, da pandemia. A retração desse mercado consumidor, né, que o Brasil perde o que é uma credencial realmente crítica, né, para se tornar relevante, para ser importante no mundo globalizado, né? Que é ser também um mercado consumidor de enormes proporções. Então, a estabilidade econômica que se inicia nos anos 90 e que dá condições para essa política, para a adoção de políticas de programas sociais que são extremamente importantes para o aumento da capacidade de consumo, são realmente os pontos altos desse primeiro ciclo, né? Depois, acho que as escolhas que nós vamos ter, que são importantes também, acho que uma aposta no comportamento protagônico, assertivo, protagônico, né? Não é de enfrentamento, vai realmente no sentido de se buscar as condições de afirmação do que são os preceitos da autonomia estratégica, né? Mas que passa por uma visão diferente de diversificação de vínculos externos, especialmente de prioridades internacionais. Portanto, acho que nós vamos ter aqui realmente uma escolha interessante, que é essa guinada ao Sul, né? essa volta ao Sul, que vai comandar muitos movimentos críticos, né? Por exemplo, a criação do Fórum IBAS, que depois vai ser a base, que será o BRICS, né? E isso tudo amarrado com uma diplomacia presidencial que é extremamente ativa, né? Com as visões, digamos assim, do que o Brasil imagina que pode realizar melhor seus interesses, né? Por exemplo, o reforço das instituições multilaterais, né? A reivindicação da reforma das instituições multilaterais, e nesse contexto também a pretensão de se assumir um assento permanente do Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas como sendo uma espécie de tradução desse perfil de liderança emergente, né? Liderança não somente de base regional, mas liderança global, condições de atuação global, né? De certo modo, nessa perspectiva, nós vamos entender o interesse do governo brasileiro, por exemplo, de assumir posições que são naquele contexto muito polêmicos, como, por exemplo, o comando da MINUSTAH, da Força de Estabilização do Haiti, né? Ou então, por exemplo, a tentativa de mediação da questão nuclear iraniana lá no final do segundo governo Lula, né? Enfim, no final das contas, não há dúvida que esse ciclo, esse momento, foi pesadamente caracterizado pela busca de um protagonismo que se relacionava com a ideia, né, de se adquirir influência para a obtenção de um papel mais importante, mais ativo no meio internacional, né? A retração e a crise, que é a que eu me referi há pouco, como o Rousseff 1 e 2, né? O Rousseff 2 interrompido, que se deve ao fim do boom das commodities, a crise econômica interna e a instabilidade política, que acaba comprometendo de modo dramático o lugar da política externa no cômputo geral das prioridades de governo. Nós vemos isso não somente no interesse da presidente da República, pelos temas da diplomacia, pelos temas da política externa, mas também pelo fato de que os desafios domésticos, a letargia econômica, o desaquecimento brutal, o crescimento da inflação, a retração de investimentos, o avanço do desemprego, isso tudo com
um avanço terrível, né, da polarização doméstica. Portanto, esse momento do Rousseff 1 e 2 realmente é um momento que se torna muito passivo, muito visível, essa perspectiva do quão frágil, né, são as posições do Brasil, e são as condições do Brasil, mesmo no mundo de hoje. A dependência estrutural do Brasil de condições internacionais benéficas, né? O meio internacional hostil, tudo bem que já é ruim para todos, mas é especialmente muito ruim para países que não têm capacidades tanto econômicas quanto políticas, e nós podemos dizer até mesmo, eventualmente, militares robustas, como é o caso de um país que se vê como uma potência média, é de fato uma potência média, mas que não tem capacidade de ação, por exemplo, nós vemos atualmente no plano regional, na falência, no colapso da política regional brasileira, né? Esse momento de retração, de crise, né, que vem em Rousseff, o que leva, portanto, ao impacto na projeção internacional, essa combinação terrível de crise política interna, um declínio da projeção externa, que leva à perda de influência e também à perda de credibilidade que foram construídos no governo anterior. Finalmente, um momento de polarização, né? Eu acho que eu gostaria de dizer aqui, muito mais do que politização, era polarização da política externa e a fratura interna, né? Portanto, essa crescente polarização política ideológica, né? E todos os analistas concordam que essa é uma vertente que veio, não é que veio para ficar, mas que como condicionamento, como condição do processo político e também, portanto, das condições em que se formula e se implementa a política externa, vai durar. Então, por exemplo, o que todo mundo já aposta é que política externa vai ser um dos temas importantíssimos nas eleições presidenciais de 2026, né? Enfim, essa fratura interna tem, evidentemente, reflexos diretos na condução da política externa. Nós vimos isso no processo eleitoral de 2018, que acabou levando à eleição de um presidente, por exemplo, que teve em todo o seu governo, né, posturas e defendeu ações de política externa que eram completamente contrários ao interesse do Brasil, né? Por exemplo, a hostilização do principal parceiro comercial do Brasil e a adoção de um discurso notavelmente xenofóbico, né? No caso, que nós vamos ver já desde a primeiríssima manifestação sobre política externa que o presidente Bolsonaro faz ainda poucos minutos depois de declarado eleito, né? Até as manifestações e aos gestos de agressividade que foram tomados pela sua equipe, pelo seu entourage, pelo seu grupo político, pelo ministro de Estado das Relações Exteriores, por membros da sua família, por lideranças políticas no seu governo, no contexto da pandemia, por exemplo, contra a China, né? O rompimento dessa postura de distância, não vou dizer distância sanitária, mas de sim, acho que seria isso mesmo, distância sanitária com relação, por exemplo, aos Estados Unidos, e a adoção de uma postura de alinhamento alegre, né, e responsável, né, de um dia para o outro, algo que realmente foi de uma brutalidade e de uma às vezes problema de uma disfarçatez, mas
um comportamento completamente desprovido de qualquer sentido estratégico. E vários outros comportamentos, do ponto de vista, entretanto, não são suficientes para nós dizermos assim que a política acabou, as traduções acabaram, não é propriamente isso, acho que é um exagero notável nisso, mas eu sombra de dúvida do que seria o início de uma política de desmantelamento, né, de uma intenção clara, notável de desmantelamento da política externa. Portanto, o que nós podemos constatar nisso é que um governo com esse matiz não é suficiente para desmantelar toda essa estrutura que eu me referia um tanto aqui agora, quando eu dizia assim, olha, é muito mais continuidade, há, por exemplo, consenso, pelo menos visível, no Ministério das Relações Exteriores, entre as estruturas, dentro das estruturas de Estado, e todos os objetivos internacionais do país, né? E isso se fragmenta, se torna visível, né? Aí em Bolsonaro, né? Então um momento de disrupção como aquele, eventualmente não deixa estragos tão profundos. Agora, dois, com certeza, teriam sido trágicos, né? As consequências eventualmente de um segundo mandato teriam sido trágicas. Vamos dizer que realmente é uma ruptura radical e o aprofundamento desses processos de desmantelamento de conceitos, de posturas, de compromissos, provavelmente históricos, mais tradicionais, que foram adotados pelo Brasil, com um tempero que eu acho que, do meu ponto de vista, tanto mais cruel, porque era de uma miséria conceitual, né, manifestações de uma miséria, né, uma miséria conceitual, de uma miséria do plano das ideias, né, notável, como nós realmente nunca presenciamos na República Brasileira. Nós tivemos realmente muitos governos muito ruins, né? Mas, eventualmente, do ponto de vista das ideias, do ponto de vista dos conceitos que diz respeito à política externa, é realmente um momento muito difícil, né, de limitação brutal. Ideias como, por exemplo, a crítica disso que se denominava de um discurso antiglobalista, né, o discurso xenofóbico, né, o alinhamento aos grupos neoconservadores, a direita ultrarradical global, né, que nós vamos dizer que um comportamento prático que é completamente sem sentido, né? Nós vimos, por exemplo, nas relações com Israel, né? Enfim, realmente um momento trágico, do meu ponto de vista, que poderia ter deixado mais estragos, não foi o caso. Não quer dizer que a retomada esteja sendo fácil, né? Porque isso é muito interessante, nós vamos ver no governo Lula da Silva, governo 3, Lula da Silva 3, que é essa ideia de nós vamos retomar de onde nós paramos, o mundo é completamente diferente. Eu acho que isso vai ser muito importante. Como chave conceitual, nós entendemos o impacto, o peso da polarização política para a política externa, para as escolhas internacionais do Brasil, a partir de 2010, 2011, 2012 para frente. Um processo que não vai se desfazer tão cedo. Então, o primeiro aspecto é esse, o impacto fundamentalmente importante da polarização política. O segundo é da divisão da sociedade. O segundo é o fato de que as circunstâncias internacionais atualmente são, talvez, quer dizer, já desde 2000 e alguma coisa, 2020, são completamente distintas, totalmente distintas daquelas que Lula da Silva I conheceu ali em 2003. A China, em 2003, era um país em ascensão, a China, em 2022, 2023, era uma potência global em condições de hostilizar os Estados Unidos, em condições de se contrapor aos Estados Unidos. É por isso que se fala com absoluta propriedade, não propriamente em enfrentamento hegemônico, mas em transição hegemônica, né? A China não é mais
um país de meios limitados, de tecnologia atrasada, de produtos de consumo baratos, né, de péssima qualidade, é uma potência tecnológica, em condições de enfrentamento em todas as áreas que se possa imaginar. Isso é realmente uma variável importantíssima. O segundo é o fato de que, sem sombra de dúvida, se opera sobre, vou dizer os escombros, mas sobre rachaduras muito importantes, muito sérias do que se denomina de ordem liberal internacional. Nós vimos, por exemplo, com a perseverança, com a duração de uma guerra de anexação, como a que acontece entre a Rússia e a Ucrânia, né, com crises humanitárias como a que vai se produzir em decorrência da reação de Israel aos ataques do Hamas e a ação militar de Israel na faixa de Gaza, e depois a paralisia, em outro plano de análise, da paralisia do multilateralismo, né, o advento de Trump 2.0, né, portanto, tudo isso acaba inviabilizando as ideias, o que Lula 3 imaginava que, o governo do Lula 3 imaginava que poderia fazer, a ideia da revalorização do multilateralismo, de se buscar um papel ativo nos fóruns globais, nada disso é possível diante desse mundo de previsibilidade tão grande. Os termos que o Brasil pode ter tem algum protagonismo, são esses da articulação, né? Nós vimos, por exemplo, o exercício da presidência do G20, depois da presidência do BRICS, o que nós vamos ver, estamos vendo já, mas enfim, mas que vai ser reiteradamente lembrado a partir da semana que vem, com a organização da COP30 em Belém, o potencial da liderança climática, enfim, credenciais internacionais que podem ser úteis, podem ser importantes, mas que provavelmente não vão levar a uma mudança significativa nas condições de operação internacional do Brasil, né? Quer dizer, quando o Lula 3 se encerrar, nós estaremos provavelmente no mesmo lugar em que estávamos em 2022, no final de 2022. Quer dizer, muita vontade de fazer muita coisa, poucas condições de fazer o mínimo, né? Enfim. Os dilemas são esses, né? Conciliar os desenvolvimentos, os desafios, perdão, contemporâneos para o futuro, primeiro a conciliação nacional, a reconciliação nacional, essa questão da polarização interna que fragiliza a lógica da construção de consenso, né, na política externa. Depois, esse desafio de se conciliar desenvolvimento sustentável com as pressões por crescimento econômico, mais uma vez, digo, a agenda da COP30 vai nos lembrar isso todos os dias. Como se portar, esse é literalmente um tema, uma agenda que se relaciona diretamente com o tema, com o framework da autonomia estratégica, como se portar diante da rivalidade entre a China e os Estados Unidos, e como encaminhar, como manejar essa ideia de um conjunto de relacionamentos internacionais diversos, essa ideia da diversificação de parcerias internacionais, né? E, finalmente, né, como é que o Brasil pode se adaptar a um mundo multipolar que tem feições muito distintas, muito diferentes daquelas que nós podíamos imaginar em 2022, né? O mundo multipolar com características de instabilidade que são, francamente, muito hostis para os interesses de um país como o Brasil. Então, realmente, condições internacionais que são muito pouco favoráveis, né? Enfim, eu tenho a impressão que são basicamente, digamos assim, essas as minhas chaves de interpretação para essa história do Brasil, da exceção nacional do Brasil de 1930 até os nossos dias, né?
Amanhã, por acaso, nós vamos ter um último evento aqui das nossas iniciativas, das iniciativas do Centro de Estudos Globais, na Semana Universitária da Universidade Brasileira 2025. Vamos realizar um seminário exatamente sobre as consequências globais de Trump 2.0. Vai ser amanhã, a partir das 15 horas. A programação está disponível aqui no nosso website. Eu convido a todos que deem uma olhada lá. Vai ser um seminário muito interessante, e justamente nós vamos poder retomar eventualmente alguns desses pontos a que eu me referi, especialmente nessa última parte aqui da minha conversa à tarde de hoje com vocês. Já me estendi demais, muito mais do que eu gostaria, evidentemente. Eu quero agradecer a todos e a todas que me acompanharam na tarde de hoje, a sua generosidade de terem me acolhido, né? Desejo a todos um bom resto de dia, e até a próxima. Muito obrigado, um grande abraço.